tô gravando esse vídeo de noite, dou um segundo pra vocês, então se vocês estão dormindo, esse aqui é o meu Tu lembra do Thor, Murilo? Sim, lembro. Lembra, né? Esse aqui é o Loki. A barriga tá estufada porque eu dei muita comida. É um cruzamento de bulldog francês com um bebê pomerânia. Daí saiu isso aqui. Olha o Thor quando chegou aqui. Esse é o Thor quando ele Olha chegou. o Thor quando chegou. Olha esse aqui. Olha que especial. Ele acordou. Ele acordou. Ele acordou. Ele acordou. Olha o Thor quando chegou. A barriga também era você, né? Olha, tá se mexendo. Então, esse foi o vídeo. Falou.